Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob, a deputada federal bolsonarista roxa Bia Kicis criou um projeto de lei que complica ela própria. É um negócio impressionante e também complica bolsonaristas que estão esbravejando nas redes sociais que a oficial de justiça que intimou Bolsonaro na UTI teria feito algo ilegal que a lei não permite. Só que a Bia Kicis agora é que entrou com um projeto de lei para proibir que oficiais de justiça entreguem intimações dentro da UTI, ou seja, podia, só que eles estão falando que não podia. Ó, se não podia, para que a Bia Kicis quer criar um projeto de lei agora para proibir esse tipo de situação? Então a Bia Kicis acabou se complicando e certamente irritando aliados aí. E o projeto de lei que discutirá a anistia do 8 de janeiro a discussão foi adiada após acordo entre líderes e a galera do PL tá revoltada com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar com a matéria do Metrópolis, que diz que a deputada Bia Kicis, que é do PL do Distrito Federal, uma das representantes da bancada bolsonarista na Câmara, protocolou nesta quinta um projeto que, caso já estivesse em vigor, impediria a intimação de Bolsonaro na UTI. Ou seja, como não tem um projeto, a intimação podia ter ocorrido como ocorreu. Aqui vai dizer que, apesar de não citar nominalmente a decisão do ministro Moraes de intimar Bolsonaro, o projeto de Kicis impede qualquer intimação judicial de pacientes que estejam em tratamento intensivo. Além disso, o texto estipula que, para intimar pacientes internados, será necessária a autorização do diretor da instituição e do médico responsável. Abre aspas aqui para a deputada. Embora a jurisprudência pátria já reconheça a necessidade de cautela e razoabilidade na realização de atos processuais em ambiente hospitalar, a legislação atual é omissa quanto à proibição expressa de citação em casos de saúde crítica. Tal lacuna pode dar margem a interpretações que violam direitos fundamentais, expondo o paciente a constrangimentos físicos e psicológicos incompatíveis com sua condição. Então agora, pessoal, ela admite que com cautela e razoabilidade se pode intimar pacientes internados. Porém, anteontem, ela mesma disse algo diferente. Postou o seguinte, a própria Bia Kicis. Além de cruel e abusivo, esse comportamento mostra que ainda desconhecem ou ignoram a lei. O artigo 244, inciso 4 do CPC veda a citação de pessoas doentes em estado grave, salvo em caso de risco do perecimento do direito, o que não é o caso. Aí coloca aqui, entra um exame e outro oficial de justiça caça Bolsonaro no hospital. Ah, não tem que caçar não, só se pergunta onde é que ele tá e pronto, vai lá e acha. E ainda sobre isso aqui, vamos lembrar que quando fala aqui estado de saúde crítica, é claro, se a pessoa estiver lá morrendo na UTI, você não vai entregar uma intimação. Isso aí, a questão de razoabilidade aqui, não sei quais outras palavras que ela colocou. Beleza, mas o Bolsonaro, um diazinho antes, poucas horas antes, fez uma live de mais de 1 hora de duração. Deu entrevista para o SBT dentro da UTI. No mesmo dia da intimação, recebeu o Silas Malafaia. Aí o Malafaia vai lá, esbraveja, não sei o quê, e vai falar de assuntos. Alguém acha que o Malafaia foi lá para comentar sobre futebol com o Bolsonaro? Para ele lá perguntar, e aí, Bolsonaro, o que você acha? Quais músicas você gosta, Bolsonaro? O que você acha aqui de algum assunto literário, tranquilo, leve, para o Bolsonaro não se estressar? É claro que o Malafaia foi lá para falar de exceção de saco, de anistia, de 8 de janeiro, de Moraes. Então não vem com essa conversinha de que, mas é que é oficial. O Bolsonaro já sabia que seria intimado. Outros réus também lá do 8 de janeiro já tinham sido intimados. E aí o Bolsonaro faz uma live de 1 hora, dá entrevista, recebe gente. Aí uma intimação que eu falei aqui, se fosse só para ela chegar, intimar, assina, não dá 30 segundos. Vou jogar muito, 1 minuto. Aí ficou naquela patuscada, enrolando 11 minutos, com conversa fiada, com encheção de saco, mentindo, fortalecendo narrativa mentirosa,
tudo sendo filmado, teatro exposto ali. Perde a paciência com alguém que alertou, a pressão está subindo, presidente, mito. Mas aí isso não pode. Então vai dizer aqui que, em caso de descumprimento, o projeto prevê a nulidade do ato, além de responsabilização funcional do servidor ou autoridade que determinou a intimação. E disse mais aqui, é inaceitável que o indivíduo em situação de vulnerabilidade extrema possa ser submetido a um ato formal, como a citação judicial, sem a devida avaliação médica e sem crivo de uma autorização judicial fundamentada. Bom, então está falando aqui de vulnerabilidade extrema. Não era o caso de Bolsonaro, porque se fosse, não teria feito live, não teria dado entrevista, não estaria recebendo Silas Malafaia, Valdemar da Costa Neto e outros. Então, assim, esse projeto agora eu acho até um erro. Dela lá, tinha que ter esperado mais uns 2, 3 meses a poeira baixar. Mas aí ele está com o projeto agora, enfraquece o argumento do campo dela. Então deve ter bolsonarista que falou: meu Deus do céu, coisa dos trapalhões, se você está entrando com um projeto agora, quer dizer que podia. Como pôde mesmo? Tá tudo certo no que foi feito lá. Você pode até achar. Eu disse aqui no vídeo que eu preferiria que não desse esse argumento pro bolsonarismo agora. Por mim, que esperasse mais 2, 3, 4 dias para intimar o Bolsonaro no quarto normal ali, não na UTI. Mas é opinião minha. Eu acho que erraram no timing. Mas nada de ilegal. Então, esse é o ponto. Você pode achar que o momento não era adequado e tal, mas acusar de um ato ilegal, uma agressão, conversa fiada. Não tem nada disso, não. Bom, pessoal, e foi adiada a discussão do projeto da anistia dos condenados do 8 de janeiro. Vai dizer que é uma matéria que o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que os líderes dos partidos da casa entraram em acordo para adiar o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro e eles conversou sobre o prazo. Líderes adiaram a discussão sobre o tema. Segundo Mota, que é o presidente, foi decidido pelo adiamento e tiveram ali líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa. Vários motivos eles alegaram ali para não discutir isso agora. Falaram que tem coisas mais importantes e maiores prioridades, como questões vinculadas à educação e também à saúde, o que eu concordo demais. O país não pode ficar parado nessa discussão a favor ou contra a anistia. É lamentável. Ele disse aqui, inclusive, que a turma lá concorda que tem penas ali exageradas, de 17 anos e tal, que isso aí, né, eu acho que a maioria concorda na Câmara dos Deputados, mas a pessoa só está pensando que talvez tem outras prioridades e esse foi aqui o ponto destacado por ele. Esse acordo, né, para adiar a votação foi costurado após um jantar com o presidente Lula. E a galera bolsonarista não participou, apenas líderes do Centrão, do PT e do PSOL estavam no encontro, o que já é suficiente para a galera sair acusando de que o governo comprou o Mota, que não sei mais o que e tudo mais. Agora o PL está brabinho, cobrando o posicionamento do presidente da Câmara, inclusive cobrando também o presidente do PP, que é um partido com muitos aliados de Bolsonaro, inclusive o presidente, que é o Ciro Nogueira, que é um dos padrinhos, digamos assim, do presidente da Câmara, o Hugo Mota. E aí o pessoal foi cobrar o Ciro Nogueira. Peraí, o seu afiliado político aí tá enrolando, não tá colocando em votação. Então, o fato é que agora, né, não tem data, mas na próxima semana isso não será discutido lá na Câmara. Alegam, inclusive, que o texto tem que ser melhorado, tem que ser amadurecido, o que eu vi, inclusive, alguns de direita dizendo, olha, eu sou a favor da anistia, mas o texto tá ruim. E eu não descarto, inclusive, que seria vamos dizer assim, um acordo buscando um consenso, de você, tipo, alivia em relação ao que aconteceu no dia 8, não inocentando, mas, vamos aliviar a pena, será que é possível isso? Também não sou da área jurídica, mas o que eu estou vendo da discussão é de tentar criar um acordo em que você flexibiliza em relação aos condenados do 8 de janeiro, até porque boa parte já cumpriu uma pena aí, tipo a Débora do Batom, a tal Débora do Batom. Já ficou presa 2 anos, então a pena dela está quase atingindo 1/6 aí para cumprir o restante no semiaberto e depois no aberto. Então talvez flexibilizaria nesse sentido, porque a galera já cumpriu uma parte. Agora, precisam deixar de fora a questão da trama golpista, que envolve Bolsonaro, general Heleno, Braga Neto. E aí a gente vai ver quem realmente está preocupado com os pobres coitados
das tias com Bíblia na mão, com texto, isso é tudo narrativa, gente. Ou quem está preocupado só com o Bolsonaro. Porque essa anistia do 8 de janeiro, no fundo, é para anistiar o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então eu torço muito para que a Câmara construa esse acordo. Peraí, então vamos separar. Vamos separar o 8 de janeiro e separar a trama golpista com tudo o que aconteceu antes do 8 de janeiro, porque aí continuará complicando o Bolsonaro e aliados. Gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.